Palmeiras e Vasco da Gama. O Vasco tá vendo o Coutinho jogar muita bola, o Ryan a mesma coisa, não é? PH ali na direita, Léo Jardim. Só que o Palmeiras, que não ganhou do Bahia na última rodada, precisa da reabilitação, tá lutando pelo título, vai jogar diante do seu torcedor. E por isso, lá está a nossa Tati Tavares acompanhando os arredores, falando com o pessoal, já entendendo como está a preparação para essa partida. Tati, para você aquele bom dia. Novidades, quais são? Oi, Renata, muito bom dia para você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto, já do palco da partida, Allianz Parque, mais tarde então Palmeiras e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras tentando se reabilitar, né? Vem de uma derrota para o Bahia lá na Fonte Nova. Tá tentando se manter na parte de cima da tabela, lembrando que o Verdão tá na terceira posição, a 5 pontos do líder Flamengo. E é aquilo, né? Palmeiras e Vasco é duelo de amizade, são torcidas amigas. Eu vou pedir pro nosso cinegrafista, o Fábio França, mostrar para vocês aqui do Jogo Aberto. O clima é esse, vascaínos e palmeirenses todos juntos. O trânsito aqui agora, o sinal abriu, o farol, como vocês dizem aqui em São Paulo, né? Mas, ó, tá todo mundo unido, os torcedores vascaínos por ali, enfim... É amizade total entre a torcida. Mas é aquilo, o técnico Abel Ferreira tem aí um grande desfalque para essa partida, né? O Lucas Evangelista, ele que sofreu uma lesão na coxa, vai passar por cirurgia e fica fora aí o restante da temporada. Deve mudar um pouquinho em relação ao time, porque Andrés Pereira vinha jogando ali mais adiantado. Pode ser que ele seja recuado, tem o Rafael Veiga e o Maurício que pode jogar por ali. Enfim, ele vai ter que definir melhor esse meio de campo. O Piquerez está à disposição, né? Ele sofreu um trauma no joelho, a torcida do Vasco está muito animada por aqui, ele sofreu um trauma no joelho, mas está à disposição. O Vasco invicto a 7 partidas com o técnico Fernando Diniz. Mais detalhes, Renata, a gente vai conferir na reportagem do meu amigo Wagner. Eu respondi tudo? Ainda não, Diniz. Responde só mais uma. Você assumiu o Vasco com o time na zona do rebaixamento, na 17ª colocação. Hoje, a equipe é a 12ª com 30 pontos. Quais os próximos passos? A gente agora tem que ir escapando dessa zona que a gente está mais embaixo, depois começar a olhar para a parte de cima da tabela. O Vasco teve uma sequência duríssima, empate com o Flamengo e boas vitórias diante do Bahia e também do Cruzeiro. 7 pontos conquistados de 9 disputados contra equipes do G6 do Brasileirão. E agora mais 3 importantes pontos em jogo, o Palmeiras no Allianz Parque. E problemas para essa partida, o treinador vascaíno tem. O volante Cauã Barros está suspenso com o 3º cartão amarelo. O atacante Matheus França sofreu uma entorse no tornozelo direito durante um treino e também está fora. Assim como o zagueiro colombiano Carlos Cuesta, que sentiu sábado contra o Cruzeiro. Exames constataram uma lesão muscular na coxa esquerda. Em contrapartida, Diniz conta com a volta de Tietê. Assim, um provável Vasco terá Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Robert Renan e Puma Rodrigues. Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho. Ryan, Nuno Moreira e Verrete. Do Palmeiras, assim, a gente vai se esforçar da mesma maneira que se esforçou nos jogos. Assim, a gente sabe que jogar lá contra o Palmeiras é difícil, muito difícil, e jogar no Allianz se torna mais difícil ainda. O campo de grama sintética, vai mais rápido, os caras moram muito campo, eles têm um aproveitamento lá muito grande. E a gente vai agora preparar da melhor maneira para ir em São Paulo e fazer uma boa partida. E o Verrete, artilheiro do time, tem um pequeno tabu para bater. Nunca fez gol no Palmeiras. Só nesse Brasileirão de 2025, ele marcou contra o Santos na primeira rodada, São Paulo na 12ª e também Corinthians na rodada 21. Já o Palmeiras tem um enorme tabu a seu favor diante do Vasco. Não perde desde 2015. De lá pra cá, 9 vitórias e 4 empates. E uma dessas vitórias foi no primeiro turno, com o gol de Vitor Roque. Ele, que já tem 12 com a camisa do Verdão e curte a boa fase. Fico muito feliz, né? Às vezes eu não acredito. É muito gratificante também, é um orgulho. Às vezes eu vejo ali brincando, eu até coloquei, minha foto de perfil sempre foi minha cachorra, né?
Aí eu até mudei, eu coloquei eu no último jogo com 3 criancinhas fazendo tigrinho e estou muito feliz. Espero que eu possa fazer muito mais gols e deixar a marca registrada. Um grande desfalque, não só para a partida contra o Vasco, mas para o restante da temporada, é o volante Lucas Evangelista. Ele que foi titular em 14 dos últimos 17 jogos que esteve em campo. Ele sentiu a coxa direita na derrota para o Bahia no último domingo e os exames apontaram a necessidade de um procedimento cirúrgico. Segundo o clube, o camisa 30 sofreu uma lesão tendínea na coxa direita. Com a cirurgia, ele só voltará em 2026. A grande questão agora é como Abel vai configurar o meio de campo. Mudanças até no esquema tático podem pintar. Um provável Palmeiras terá o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez ou Jefté. Aníbal Moreno, Andréas Pereira, Felipe Anderson e Rafael Veiga, ou Maurício ou até mesmo Facundo Torres, Flaco Lopes e Vitor Roque. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil contra o Vasco. É um time que vem numa crescente muito boa também com o Diniz. E agora é trabalhar. Trabalhamos com muita humildade esse pouco tempo que teve e contar com o apoio da nossa torcida também, que vai ser muito importante. Cicinho, no primeiro turno, foi 1-0 para o Palmeiras na casa do Vasco, gol dele, do Vitor Roque. E agora esse encontro, o Vasco muito melhor, já mais organizado, o Diniz finalmente conseguiu fazer com que a equipe evoluísse e o Palmeiras é sempre aquela força, ainda mais jogando em casa. O momento do Vasco realmente é diferente, o bom momento do Felipe Coutinho, também desse menino Ryan, Paulo Henrique pela lateral direita está jogando muita bola, então assim, o Diniz está dando cada dia mais uma consistência para essa equipe do Vasco, que do outro lado tem o Palmeiras, que na minha opinião é favorito, mas tem tudo para ser um jogão, Renato, tem tudo para ser um jogão porque o Palmeiras tem implanta esse ritmo de jogo que faz com que o adversário também venha a estar ligado os 90 minutos, porque se não tiver ligado vai tomar gol. O Palmeiras não tá para brincadeira não, mas o Vasco também, esse time do Diniz é um time que assusta também o adversário, por isso que eu falo que vai ser um grande jogo, mas acredito no favoritismo do Palmeiras. Edu, vamos pensar que amanhã tem Flamengo e Cruzeiro. De repente alguém pode tropeçar nessa história. Se o Palmeiras ganha do Vasco hoje, é aquela história, de repente um segundo lugar, começa a pensar em se aproximar mais ainda do líder. Claro que não sabemos o que vai acontecer na quinta-feira, o Palmeiras tem que fazer a parte dele, mas seria uma boa oportunidade para vencer. Fazer o dever de casa, né, Renata? Vencer, porque em casa o Palmeiras já mostrou que é muito forte, independentemente do adversário. A gente vê que o adversário se sente em dificuldade de jogar no Allianz Parque, até também pelo gramado também. Então eu entendo que o Palmeiras tem que manter o ritmo que ele vem fazendo, pressionando o adversário desde o início, pressionando lá na defesa adversária. Eu acho que isso é o grande diferencial do Palmeiras, porque quando você recupera a bola no campo adversário, você está mais perto do gol. Então eu entendo que o Palmeiras, por mais que perdeu o Lucas Evangelista, que é um jogador que vinha fazendo a diferença, encontrou o seu lugar no time, o Palmeiras vai sentir falta sim. O Piquerez eu acredito que possa estar à disposição para esse jogo, porque foi mais uma pancada. Então eu acho que o Abel vai ter que mexer no time. Agora, de repente ele pode recuar o Andrés e colocar tanto o Veiga ou o Maurício para jogar, ou se não colocar o M. Martins ali no lugar do Lucas para liberar mais ainda o Andrés. Então acho que é uma dor de cabeça para que o Abel possa montar e tentar vencer o Vasco da Gama. Tem o Vasco também em campo, jogando contra o Palmeiras. A gente começa então com a equipe do Abel Ferreira. Palmeiras vem de um tropeço jogando em Salvador e agora joga em casa, enquanto seus rivais na disputa pelo título só entram em campo amanhã. Vlad, Palmeiras com desfalques e com time pronto para o jogo de hoje? Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, para os fãs de esportes. Principal desfalque é o Lucas Evangelista, que vai operar a coxa direita, está fora da temporada 2025. Com isso, o técnico Abel Ferreira deve fazer mudanças no meio de campo. Ele deve trazer o Andréas Pereira para jogar mais recuado e pode jogar com o Maurício ou o Rafael Veiga no meio de campo. Lembrando que também o Kelvin não deve jogar porque tem um trauma no pé. A boa notícia é que o Piquerez treinou ontem, apesar de ter sofrido um trauma também. Pode ir para o jogo hoje contra o Vasco da Gama, um jogador bastante importante no elenco do técnico Abel Ferreira.
o Palmeiras também está muito de olho no jogo contra o São Paulo no final de semana, porque tem 6 jogadores que estão pendurados. São 7, um deles é o Lucas Evangelista que está fora, então são 6 possíveis desfalques no clássico contra o Tricolor. Então, o Palmeiras, além de se preocupar com o resultado, também é bom não levar cartões para ir com uma equipe mais completa. Vamos ver agora o Vitor Roque falando a respeito desse duelo importantíssimo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil contra o Vasco. É um time que vem numa crescente muito boa também com o Diniz. E agora é trabalhar. Trabalhamos com muita humildade esse pouco tempo que teve e contar com o apoio da nossa torcida também, que vai ser muito importante. Fico muito feliz, né? Às vezes eu não acredito, é muito gratificante também, é um orgulho. Às vezes eu vejo ali brincando, eu até coloquei, minha foto de perfil sempre foi minha cachorra, né? Aí eu até mudei, eu coloquei eu no último jogo com 3 criancinhas fazendo tigrinho e estou muito feliz. Espero que eu possa fazer muito mais gols e deixar a marca registrada. O Palmeiras que defende uma invencibilidade contra o Vasco de 10 anos, sem perder como mandante. Em 6 jogos, são 4 vitórias e apenas 2 empates, Bruno. Boa, Vlad. Obrigado, viu? A gente vai lá então pro Vasco agora então com o Cícero Melo, porque o Vasco tem aquela sequência bem pesada nesse momento do campeonato, contra Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras, mas a verdade é que de 9 pontos disputados nessa sequência, até agora o Vasco já tem 7. Então é uma boa sequência do time do Fernando Diniz, Cícero. É verdade, Bruno. Bom dia para você, para Mari Pereira, para o Jailson e para o fã de esporte, especialmente torcedor Cruz Maltino. É um jogo complicado para o Vasco, mas o Vasco tem um bom retrospecto jogando na capital paulista. Em 2 jogos no Morumbi, olha só os resultados. Venceu o São Paulo por 3-1 e venceu o Santos, uma goleada incrível, 6-0. No primeiro turno, o jogo em São Januário, 7ª rodada, dia 4 de maio, o Vasco perdeu para o Palmeiras 1-0, gol do Vitor Roque. O Vasco está em 12º lugar, com 30 pontos ganhos e 40% de aproveitamento. O último jogo, uma grande vitória. 25ª rodada, sábado passado em São Januário, venceu o Cruzeiro por 2-0. O Vasco não perde há 7 jogos. São 3 vitórias e 4 empates, contando com os 2 empates diante do Botafogo na Copa do Brasil. A última derrota foi em São Januário. 21ª rodada, dia 24 de agosto, Corinthians venceu o Vasco em casa, a casa do Vasco, por 3-2. Um detalhe, o artilheiro argentino Verratti, que é o artilheiro do país na temporada com 24 gols, já está num jejum de 5 jogos sem marcar. E ele nunca marcou um gol contra o Palmeiras, um dos poucos times que ele não marcou gols. Ele está no Vasco desde 2023, já jogou 4 vezes contra o Palmeiras e ainda não foi às redes e disse que dessa vez ele vai às redes. O técnico Fernando Diniz tem desfalques, o Barros, volante, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e o zagueiro Carlos Cuesta com lesão na coxa esquerda e o atacante Matheus França entorce no tornozelo direito. Em compensação, o Fernando Diniz terá a volta do volante Tietê, recuperado de uma lesão na coxa esquerda, e ainda tem o atacante GB à disposição, recuperado também de uma lesão na coxa. Para a gente terminar, provável escalação do Vasco para esta noite. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Robert Renan e o Puma Rodrigues, que continua jogando. O jogador do Vasco, o Lucas Piton, continua lesionado já há muito tempo. Meio de campo com Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho e o Nuno Moreira. E na frente o garoto Rayan, um dos destaques do Vasco na temporada, se não o principal. E o Verratti, que diz que vai às redes hoje, Bruno. Será? Que coisa, hein, Cícero? Nosso Verratti nunca marcou contra o Palmeiras, sem esse tabu também nos últimos 10 anos. O Palmeiras levando vantagem contra o Vasco.